Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Para mim é motivo de muita alegria estar hoje aqui falando da palavra do Senhor. E é pela misericórdia do Senhor que realmente estou hoje aqui. Sou muito grato ao Senhor. E hoje foi um dia, tem sido um dia de muita alegria. Tive o privilégio de trazer minha neta hoje, trazemos nossa neta hoje, a Ana Luísa. Fui surpreendido hoje com também a visita do nosso filho mais velho, André, minha filha mais velha, a Lívia, e as minhas netinhas. E eu tenho que ter cuidado para não fazer igual o Pedro, né? E eu sempre fui muito emotivo e a jornada da vida, as lutas da vida, vai assim trazendo um pouco de endurecimento. Mas realmente eu fiquei bastante emocionado quando eu vi meus filhos, minhas netas, e realmente estou muito feliz com isso. Que Deus abençoe a vida deles, não somente a vida deles, mas a vida de todos nós. Glória a Deus. Estamos aqui para aprendermos a palavra do Senhor. Nós estamos introduzindo a carta de Paulo aos Gálatas. Como nós já falamos, a carta aos Gálatas foi escrita após a primeira viagem missionária, em que o apóstolo Paulo, ele, quando retorna, toma conhecimento de que aquelas pessoas que ele havia evangelizado, e aquelas pessoas estavam sendo cooptadas pelos judaizantes e estavam colocando a perder todo aquele trabalho árduo, aquele trabalho igual o apóstolo Paulo diz que para ganhar aquelas pessoas para Cristo, ele sofreu dores de parto para ganhar aquelas pessoas para Cristo. E ele ficou assim, totalmente transtornado, quando ele toma conhecimento de que os judaizantes, aonde Paulo passava, eles vinham depois atrás e dizendo: olha, Paulo falou que é pela graça, que é pela fé em Jesus Cristo. Ele falou, mas está errado, não é assim não. Tem que ser através da lei também. Se não acreditar na lei, se não cumprir os ritos da lei, não adianta nada. Se crer em Jesus e não crer na lei, a pessoa não será salva. E esse povo fez um estrago muito grande no ministério do apóstolo Paulo, trouxe muita dor, muita tristeza, muita angústia. E Paulo sempre lutou, sempre se esforçou para mostrar que Deus tinha uma promessa. Além da lei, Deus tinha uma promessa. E aqui no livro de Romanos, no capítulo 4, a partir do versículo 16, está dizendo: portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça. Não é segundo a lei, é segundo a fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é o pai de todos nós. Ou seja, Paulo está remontando, está voltando a promessa que Deus havia feito para Abraão lá no capítulo 12 de Gênesis. Deus havia prometido para ele que através dele ele seria uma bênção para todas as nações da terra. É que Paulo está lembrando que quando Deus faz essa promessa para Abraão, isso foram 400 anos antes da lei, não existia lei. E Abraão, ele foi chamado de o pai da fé. E foi feita essa promessa para Abraão num momento assim difícil. Abraão, como nós já falamos, ele sai lá da sua terra, lá da Babilônia, ele percorre 1.600 quilômetros e vai para a terra que Deus haveria ainda de mostrar.
E quando ele chega naquele lugar ali tão difícil, um homem que era tão rico como Abraão, né? Rico, riquíssimo mesmo, e aquele homem teve que morar ali em tendas, não tinha uma casa para morar. Ele morava em tendas e tornou-se um homem andarilho, morava um tempo num lugar, morava outro tempo no outro lugar, e assim peregrinou aquele homem de Deus para cumprir o chamado de Deus. E aqui Paulo está mostrando Abraão como exemplo, mostrando que não é pela lei, que é pela fé, para que através da fé de Abraão todos nós pudéssemos ser alcançados. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Nós sabemos da situação de Abraão. Abraão já era velho, já era entrado em dias. Sua mulher Sara era velha também. O tempo estava passando. E o versículo 18 diz: o qual é a esperança, creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. O tempo vai passando, as dificuldades vão aumentando, mas ele creu que ele seria pai de uma grande nação. E não enfraqueceu na fé, nem atentou ao seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tão pouco para o amortecimento do ventre de Sara, que já era uma mulher bem velha. Ele não atentou para essa situação, ele não olhou para as dificuldades, para as impossibilidades humanas, mas ele está olhando tão somente para a esperança, para a fé, né? A fé em Deus. Contra todas as dificuldades, esse homem creu. E lá no capítulo 21 de Gênesis fala que, enfim, quando nasce seu filho prometido Isaque, Abraão, ele faz um grande banquete. Lá está dizendo, no capítulo 21, ele faz um grande banquete. Um banquete para o homem igual a Abraão era um banquete mesmo, um banquete de verdade. Um homem riquíssimo. E um banquete para um homem de 100 anos, para uma mulher velhinha, da qual ela disse: olha, todos que tomarem conhecimento dessa história vão rir de mim. Isaque chama riso. Isso aí, todo mundo vai saber, a terra, o mundo de então tomou conhecimento de que um homem de 100 anos e uma mulher bem velhinha, e nasceu uma criança, a velhinha estava arrastando ali uma criança. E ele então dá um grande banquete. E nesse banquete que ele dá, com certeza, tinha gente de todos os lugares. Abraão era um homem muito bem quisto. Nós vemos quando Sara morreu, um tanto de pessoas que se reuniram na morte de Sara, no enterro de Sara. E ele, como um homem bem quisto, certamente ali aquele banquete foi um banquete assim inigualável. E naquele momento, aquela festa, está todo mundo alegre, todo mundo feliz. Sara, ela olha para Ismael, que está ali zombando do seu filho Isaque, que foi desmamado. E aquilo ali deixou ela chocada. E aquele acontecimento fez com que aquela festa, que aqueles momentos de alegria, se tornasse um momento assim para ela de choque, de tristeza, de problema, de dor. E ela chega para Abraão naquele momento e diz: olha, manda embora essa escrava, porque esse escravo, o filho dessa escrava, ele não vai herdar de forma alguma com meu filho. E Abraão naturalmente ficou abalado, mesmo sendo filho de uma escrava, mas era o filho dele. Como que o pai manda o filho embora, desaparecer,
some da minha presença, não quero mais ver, some, desapareça. E Abraão ficou chocado, normalmente, ele esperou tanto pelo filho, a ponto de que quando ele conversa com Deus, lá em Gênesis capítulo 15, o Senhor, depois que ele venceu aqueles 5 reis, ele estava temeroso, com medo de uma grande perseguição, com medo do que aconteceria em matéria de vingança contra ele. Ele pensou, ele orando: Senhor, eu sou tão pequeno, eu só tenho os meus servos aqui, o que vai acontecer comigo? E Deus apareceu para ele e falou: Abraão, não temas, eu vou fazer de você uma grande nação. E ele fala: mas Senhor, mas como que o Senhor vai fazer? Eu já sou velho e quem eu tenho aqui é o meu servo Eliezer, nada mais do que isso. E ele falou: não, mas eu vou te dar um filho. E o tempo vai passando, e lá na frente Sara, usando o costume que era naquela época, e vendo que o tempo passou, e ela falou: para mim não há mais esperança, eu sou uma velhinha, e consentiu que Abraão tivesse um filho com aquela escrava. E ele pensa que aquilo ali era a vontade de Deus. E certo dia, passado mais de 10 anos, Deus aparece para ele e fala para ele: Abraão, eu vou te fazer você pai de uma grande nação, eu vou te dar um filho. E ele, meio espantado, ele diz para o Senhor: Senhor, tomara que Ismael viva, eu estou feliz, estou satisfeito com Ismael. Tomara que Ismael viva, Ismael já deu, já estou tranquilo, o problema já está resolvido. E Deus disse para ele: não, é seu, e Sara, dessa velhinha, ela será mãe de uma grande nação. E cumprindo essa promessa, o tempo passa, e a gente vê esse povo entrar no Egito, ser escravizado por 400 anos, naquela situação assim terrível, sofrendo ali no Egito. E depois Deus levanta um homem que é tido como um medianeiro para que pudesse tirar o povo lá do Egito. Deus levantou Moisés, e Moisés vai diante daquele homem mais poderoso do mundo naquela época, de Faraó. E Deus fala para ele, fala: Moisés, você vai lá, você vai libertar o meu povo. Outra dificuldade muito grande: como o Senhor, ele estava fugitivo, ele tinha matado um egípcio, ficou 40 anos lá no exército, no deserto, lá em Midian, trabalhando para o seu sogro. Ele não tinha o que fazer, para ele todas as esperanças já tinham perecido, não havia mais esperança, só restava para ele ser um pastor de ovelhas, ser um empregado lá do seu sogro. E ele, quando o Senhor fala com ele: não, sai daí, e você vai libertar o meu povo, você vai chegar diante de Faraó, e você vai dizer para ele: olha, o Senhor, o Deus dos Hebreus, mandou você libertar o povo dele. Chegar diante deles, o Deus hebreu. Primeira coisa que aconteceu, quando ele foi forçado, ele juntamente com Arão, ele vai diante dos anciãos de Israel e faz aqueles milagres e prova que o Senhor realmente falou com eles. E quando ele vai diante lá de Faraó, o Faraó diz: não, mas eu não sei quem é esse Deus, eu não conheço esse Deus, Deus aqui sou eu, porque ele era tido como uma divindade. E ele leva aquela mensagem: o Deus dos Hebreus mandou você libertar o meu povo. Eu vim libertar. E aí ele endureceu o coração. Deus mandou aquelas 10 pragas, e na última praga, quando Deus matou todos os primogênitos dos egípcios, inclusive dos animais, restando somente os primogênitos dos israelitas, Faraó não teve o que fazer, desesperado. O povo desesperou e pediu que todo o povo saísse, porque aquele povo não suportava mais.
E a Bíblia diz que Deus indenizou aquele povo pelos 400 anos que eles serviram como escravos lá no Egito. E todo mundo se apressou, todas as mulheres se apressaram a tirar o seu ouro, a sua prata, tudo que tinha, e entregou para o povo de Israel saiu dali riquíssimo, muito rico. E o Senhor leva esse povo ali ao Monte Sinai, ali o Senhor traz aquela lei, mostra toda a lei para aquele povo, os 10 mandamentos, mostra todos os seus preceitos, e mostra como aquele povo deveria viver, como eles deveriam fazer a vontade do Senhor, mostra uma lei para eles, e essa lei era uma lei totalmente impossível a qualquer homem cumprir essa lei, mas através do sacrifício que eles estavam fazendo, a cada sacrifício estava sendo apontado para a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E nós vemos tudo o que esse povo passou naquele deserto. Esse povo, quando entram na terra prometida, atravessa ali o rio Jordão, e eles destroem aquelas 7 nações, e Israel agora, que antes era escravo, agora se torna uma nação poderosa, através de Davi, através de Salomão. Depois esse povo pega contra o Senhor destrói aquelas 10 nações. Lá na frente Deus destrói também, Deus manda para o cativeiro a nação de Judá. Parecia que a promessa de Deus não seria cumprida. Todas as jovens, desde lá do Egito, quando elas iam crescendo, e existia aquela expectativa de quem seria a mãe do Redentor, quem dará a luz ao Redentor. E esse sentimento estava no coração de toda adolescente, de toda jovem, de toda mulher, na casa de quem vai nascer o Redentor. Mas tantos problemas passaram essa nação de Israel, esse povo de Israel, no decorrer da história do povo de Israel. E depois de tudo que aconteceu, eles foram levados para a Babilônia como cativo. Depois a Babilônia cai, vem o reinado do Império Persa. Depois do Império Persa vem o Império Grego. Cai o poderoso Império Grego, vem o Império Romano. E no Império Romano nasce ali aquele povo escravo dos romanos, nasce ali de uma virgem, de uma jovem pobre. Ali nasce o Redentor, nasce o Messias, nasce aquele que era o esperado. E depois que Jesus Cristo nasce, cumprindo todas as promessas, Jesus morre na cruz do Calvário para que pudesse definitivamente salvar, redimir o povo dos seus pecados, redimir o povo da morte eterna. Jesus Cristo morreu, e nós vemos nos livros, nos evangelhos, os 4 evangelhos, que quando Jesus Cristo morre, aqueles discípulos que acompanharam Jesus, que viram milagres de Jesus, curas de Jesus, expulsando os demônios, Jesus curando os enfermos, Jesus ressuscitando os mortos. Mas quando Jesus Cristo morre, mesmo ele falando que ao 3º dia ele ressuscitaria, aqueles discípulos, eles ficam totalmente perdidos, e eles dizem: olha, vamos pegar o nosso beco, vamos pegar a nossa estrada, vamos pescar, vamos trabalhar. O mundo acabou para a gente, aquela esperança acabou. Jesus morreu. Vemos a história dos discípulos quando iam no caminho de Emaús, e eles vão 2 discípulos, dos muitos, das centenas, dos milhares de discípulos que Jesus tinha, talvez. Eles vão contando aquela história ali de quem era Jesus, do Jesus que era um homem tão bom, que curou tantas pessoas, que fez tantas coisas boas, que era tão bondoso, e que por causa dos príncipes de Israel ele foi morto injustamente. E Jesus encontra com eles ali, Jesus começa a conversar com eles: mas vocês estão falando o quê? E eles: mas será que você é o único estrangeiro aqui em Israel que não sabe dos últimos acontecimentos de Jesus,
que era um homem bondoso que morreu. Aí Jesus começa a dizer para eles: olha, né? Se vocês não sabem a história de Jesus, e começou a contar para eles a história, desde Moisés, desde os profetas, ele prometendo que Deus enviaria o Salvador, que enviaria o Messias e que ele morreria ao terceiro dia. Vocês não lembram que ele falou que ao terceiro dia ele ressuscitaria? E quando eles entram na sua casa, eles dizem para Jesus: fica conosco, já é tarde, não vai não, é perigoso, fica conosco. E Jesus fez que entraria com eles, e Jesus desapareceu. E quando eles estavam, os discípulos voltaram, estavam todos juntos, Jesus aparece no meio daqueles discípulos, todos eles atemorizados, e Jesus diz: paz seja convosco, deixo-vos a minha paz seja convosco. E agora nós vemos aqui no estudo, finalizando o estudo aqui, a introdução que nós estamos fazendo aqui do livro de Gálatas. O apóstolo Paulo, que foi um perseguidor, um homem que perseguiu o povo de Deus, e ele estava a caminho de Damasco, para ali levar preso homens, mulheres, entrar dentro das casas e arrastar as pessoas, tirar a vida de pessoas, como ele consentiu na morte de Estevão. Esse homem se transformou agora num pregador da palavra de Deus, e foi levado a pregar para os gentios. E esse homem, naquela região da Galácia, várias cidades que tinham naquela região, ele pregou o Evangelho com muita força, com muita vontade, provando que realmente Jesus Cristo era o Messias, que Jesus Cristo era o prometido, que Jesus Cristo era aquele que viria, que Deus prometeu que viria para resgatar, para salvar aquele povo. E aquele povo realmente eles creram nisso, creram de coração. Mas quando o apóstolo Paulo ele sai dali, vem aqueles judaizantes, aquelas pessoas que tinham como lei, tinham como estatuto, tinham como fé a lei. Eles achavam, eles pregavam que o homem ele só seria salvo se ele cumprisse a lei. E o apóstolo Paulo ensinou onde ele passou que nenhum homem era capaz de cumprir a lei, nenhum homem. O apóstolo Paulo pregou que a letra mata. A letra veio para mostrar o pecado. A letra veio para mostrar para o homem que todo homem ele estava fadado a morrer, mas que Jesus Cristo veio para redimir, para resgatar todos aqueles que morreram em Cristo Jesus, aqueles que morreram, os profetas que morreram em Cristo Jesus, desde Abel, desde todos aqueles que morreram em Cristo Jesus. Jesus Cristo era a esperança para essas pessoas, e ele passou esse evangelho, ele passou essa esperança, ele passou essa certeza, mas infelizmente vieram esses judaizantes, e essas pessoas começaram a trabalhar para desfazer desfazer a pregação do apóstolo Paulo. E aqui no capítulo 5, versículo 1, depois que ele falou lá no capítulo 4, olha, eu estou assim perplexo com o que eu estou vendo com vocês, tão depressa, vocês que conheceram, vocês que provaram, vocês que viram os milagres, vocês que viram todos os acontecimentos, eu estou assim perplexo, eu estou atardoado em saber que vocês tão depressa, vocês desprezaram o evangelho da fé, da esperança, da salvação, para acreditar que vocês podem salvar agora pela força de vocês através da lei. E ele continua aqui no capítulo 5 dizendo: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. O homem ele era escravo da lei. Aí, sobre isso, o apóstolo Paulo ele fez aqui no livro, no capítulo 4, a partir do versículo 30, ele faz uma analogia, falando exatamente da condição de Sara e de Agar, de Ismael e de Isaac. E
ele diz: olha, Agar, a escrava, ela simboliza o Monte Sinai. Quando o povo foi liberto, eles foram levados ao Monte Sinai para receber a lei, para receber a escravidão, para receber a servidão, para saber que se eles não cumprissem a lei, eles morreriam por causa dos seus pecados. E todo homem ele é incapaz de obedecer, de seguir a lei. Então o Monte Sinai, Paulo dizendo que representava Agar, aquela escrava, aquela serva, mas que o filho da promessa significava Isaac. Isaac é um tipo de Cristo. Nós sabemos que Isaac foi levado quando Deus pede para o pai da fé sacrificar o seu filho. Ele anda 3 dias, tipologia de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo ressuscitou ao 3º dia. E para Abraão, 3 dias, por 3 dias ele já teve seu filho como morto, porque ele andou 3 dias de caminho para sacrificar o seu filho. E quando ele chega ali pronto para sacrificar, Deus proveu um cordeiro para que pudesse ser sacrificado no lugar de Isaac, tipicando Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário. E nós vemos aqui Paulo mostrando para aquele povo que eles não eram mais servos da escrava, mas eles eram agora servos de Jesus Cristo. Eles serviriam agora a um Deus bondoso, a um Jesus bondoso, a um Deus que cuidaria deles, a um Jesus que morreu na cruz do Calvário no lugar deles, para que eles não pudessem morrer. Eles não precisariam mais fazer aqueles sacrifícios rotineiros. Pecava, matava o animal inocente ali, para que pudesse substituí-lo naquela morte. E aqui Paulo está dizendo: estáis pois firmes na liberdade, use, goze dessa liberdade que Cristo libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo de jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo: se vos deixar de circuncidar, Cristo nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa de circuncidar, que está obrigado a guardar a lei. Aquelas pessoas estavam voltando atrás na circuncisão, matando animais, guardando o sábado, guardando aquelas cerimônias que guardavam, e estavam voltando atrás. E Paulo está dizendo para eles que ao fazer isso, eles estavam separando completamente de Cristo, porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça, porque em Jesus Cristo nem a circuncisão tem valor algum, mas sem a fé que opera pelo amor. Corrieis bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Eles estavam indo muito bem na vida espiritual dele, né? E agora Paulo está perguntando: mas quem foi que interviu? Quem foi que fez isso com vocês, para que vocês agora deixassem de obedecer? Essa persuasão não vem daquele que vos chamou, não vem de Cristo. Está dizendo: isso não é de Deus. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Começou com alguns judaizantes ali, de repente aquelas pessoas estavam todas envolvidas naquele pensamento de que era indispensável eles guardarem a lei. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 32: suportai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. 1 Coríntios 8, versículo 8 diz: ora, a comida não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos demais, e se não comermos, nada nos falta. Mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido, logo o escândalo da cruz está aniquilado. Então todas as pessoas estavam guardando aqueles dias, né? Guardando meses, estavam naquelas solenidades, como está lá em Romanos capítulo 14, que diz que uns faz diferença entre dia e dia, é o caso do adventismo, né? Outros faz diferença entre comida,
né? E o apóstolo fala: olha, aquele que guarda, o dia para o Senhor guarda, deixa para lá, né? E se tratando, chamando de fracos na fé, né? Aquele que guarda o dia, para o Senhor guarda, aquele que come, para o Senhor come, cada um esteja seguro na sua própria fé. Essas coisas não traria prejuízo espiritual, porque na realidade, nessa questão, não existia nenhuma coisa que iria trazer problemas espirituais para ele. Paulo queria evitar isso, mas a questão do cumprimento da lei realmente estava colocando por terra todo o trabalho que Paulo fez no sentido de mostrar que Jesus Cristo morreu para, de uma vez por todas, ser o sacrifício verdadeiro, para que todo homem que nele cresce não morresse, mas tivesse a vida eterna. Porque toda lei se cumpre numa só palavra, nessa: amarás ao teu próximo como a ti mesmo, né? Coisa muito importante: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Porque quando nós amamos o nosso próximo como a nós mesmos, o que nós estamos fazendo? Nós estamos amando a Deus, nós estamos cumprindo o mandamento do Senhor nosso Deus. No versículo 16, falando das obras da carne e os frutos do Espírito, digo, porém, andai em Espírito, não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito contra a carne, e esses se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Aquelas pessoas que estavam querendo se submeter à lei, eles não estão sendo guiados pela lei de Deus. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultérios, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais os declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Porque essas pessoas estavam se colocando novamente debaixo da lei, e sendo debaixo da lei, eles não conseguiriam vencer esses pecados, porque eles não estavam debaixo da graça de Deus, e era necessário a graça de Deus para que eles pudessem vencer esses pecados. Lá em João capítulo 15, Jesus diz: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim, não tem como dar fruto, não tem como cumprir a lei, não tem como cumprir as obras de lei. Nós temos que estar tão somente ligados em Jesus Cristo, porque Ele é a videira verdadeira. E o versículo 24 diz: os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Ou seja, aquelas pessoas estavam buscando um prestígio pessoal, em detrimento de destruir a reputação do apóstolo Paulo. Ele está falando: não sejamos cobiçosos. Aquele povo estava ouvindo a vanglória de uma cobiça e trazendo problemas sérios para o apostolado, para o ministério do apóstolo Paulo. Eles estavam buscando títulos, estavam buscando honrarias. Isso é muito comum nos dias de hoje. E entrando no capítulo 6, o apóstolo Paulo diz: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido de alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Está falando do amor. Ele finaliza essa carta dele falando que, apesar de tudo, lá no capítulo 3, ele falou para aquele povo: meus filhinhos, que eu novamente estou
sentindo as dores de parto, quando ele se dirige para aquelas pessoas que estavam sendo tentadas pelo judaísmo, que aqui ele está incentivando os outros irmãos a tratar dos fracos da fé mais uma vez. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, olhando para nós mesmos, porque nós somos fracos. O apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, 10, quem está em pé, olhe, quem pensa, não é quem está em pé não, quem pensa estar em pé, olhe, não caia, tenha cuidado. E aqui está dizendo, para que quando alguém for surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando para ti mesmo, para que não sejas também tentado. Ninguém é independente, ninguém é livre de precisar de ajuda, nem ninguém é livre de precisar de uma admoestação, de uma ajuda espiritual. João 13, 34, o apóstolo diz, Jesus falou, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos amei. Nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Se nós amarmos uns aos outros, nós seremos conhecidos como verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. E quando fazemos isso, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, começa no versículo 1, falando quando nós encontramos alguém em falta. E é o que tinha ali, naquela igreja ali, que é uma igreja muito melhor do que a igreja de Corinto, né? E aí ele diz, aqui no versículo 2, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo, mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória em si mesmo, e não no outro, porque cada qual levará a sua própria carga. Aqui está falando para a gente levar a carga dos outros, né? Está falando para levar o quê? Para levar, minha esposa pediu para trazer a Bíblia aqui para mim, aqui na frente, né? Estava pesada a Bíblia e esse tablet, né? Eu falei, não, mas eu vou levar a minha carga, eu mesmo vou levar. Mas aqui está falando, não é isso, não é 1 quilo de arroz, não é 2 quilos, não é um pacote de arroz, não é 60, é carga. Às vezes nosso irmão traz sobre a nossa alma carga, peso, e nós não podemos afastar, nós temos que seguir o nosso caminho com aquela carga, porque esse é o mandamento de Cristo. Levai as cargas dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. Essa é a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo, e não no outro, porque cada qual levará a sua própria carga. E o que é instruído na palavra reparte de todos os seus bens com aquele que o instruiu. Isso aqui é um fato muito importante também, falando sobre o apoio, ajudar aqueles que estão à frente da igreja, se preocupar com aqueles que estão à frente da obra de Deus, para que eles possam ser ajudados. 1 Coríntios 9, capítulo 9, versículo 7, diz, quem jamais milita a sua própria causa, quem planta a vinha e não come do seu fruto, ou quem apacenta o gado e não se alimenta do leite do gado, digo eu isso segundo os homens, ou não diz a lei o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado de bois? Quando Deus falou, estava preocupado com bois? Não, Deus estava preocupado com aqueles que iam liderar, aqueles que iam trabalhar na obra de Deus, Em 1 Timóteo 5, versículo 17, está dizendo, os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de dupla honra, principalmente os que trabalham na palavra, na doutrina, porque diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi que degulha, e digno é o obreiro do seu salário. Versículo 19, muito importante isso aqui, não aceite acusação contra um presbítero, contra um pastor, contra um servo do Senhor, senão com 2 ou 3 testemunhas, deixa muito claro, oportunidade de se defender, para não destruir a reputação de um servo de Deus. Não sabeis que
pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor de Deus. O exemplo daquilo que nós falamos, não sei se foi na lição agora de manhã, ou foi na sexta-feira, na repreensão do apóstolo Paulo a Pedro, né, e a Barnabé, que dissimularam para estar bem com os outros, e Paulo diz: eu repreendi na cara, duramente, publicamente ali, porque ele se fez repreensível. E aqui está dizendo, quando o presbítero, quando o pastor, aquele que está na frente ali, ele peca, ele tem que ser repreendido publicamente, para que os outros tenham temor. Versículo 7: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Ninguém planta milho para colher arroz, ninguém planta feijão para colher feijão, ninguém planta uma coisa para colher outra. Tudo que o homem plantar, ele vai ceifar. E ninguém planta um grão para colher um grão. Eu já plantei, na época que eu plantava, o Joel trabalhou comigo, a gente plantava, quando tinha condições, era na tal de uma matraca, colocava nos grãos, né? E aquela matraca, ela já contava o total dos grãos ali, o arroz ali parece que era 3 grãos de arroz ali, que ela soltava para cada buraco que a gente colocava, e a rosecinha soltando ali, e daí nascia ali uma torceira, e ali nascia ali milhares de grãos, né? E Jesus disse que até um copo de água que fala de semeadura que dá para o servo dele aqui, a pessoa vai receber nessa terra aqui, muitas vezes mais, e no porvir ele receberá o galardão, não deixará de receber o galardão dele. Então nós temos que ter cuidado com aquilo que nós estamos semeando, porque tudo que semearmos, diz a palavra do Senhor, certamente ceifaremos, porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, o Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Vede com que grandes letras vos escrevo por minha mão. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses nos obrigam a circuncidados, somente para não ser perseguidos por causa da cruz de Cristo. Aquelas pessoas estavam sendo covardes, querem seguir aquela doutrinação que já caiu por terra, depois que o véu do tempo se rasgou, que tudo fez novo, que todos podiam chegar agora à presença de Deus. Eles estavam voltando a esses rudimentos ali, para estar numa boa ali com aqueles judaizantes. E tão importante isso que o apóstolo Paulo coloca aqui. Olha aqui, no versículo 11: vede vocês com que grandes letras vos escrevi por minha própria mão. Para alguns estudiosos, o apóstolo Paulo, quando ele estava evangelizando naquela região da Galácia, ele mesmo relata aqui que eles foram tão bons quando ele estava evangelizando ali, que ele foi cometido provavelmente uma malária e ficou praticamente cego. A partir daí, o apóstolo Paulo, ele era quase cego, e diz que aquele povo se sensibilizou tanto com ele, que se fosse possível, eles arrancariam os próprios olhos dele e dava para o apóstolo Paulo. Tal foi a forma que eles receberam o evangelho ali naquele lugar. E por isso o apóstolo Paulo está dizendo aqui: olha, estou escrevendo para vocês, dada a dificuldade provavelmente de escrever, estou escrevendo aqui letras bem grandes, não consigo escrever bem grandes, estou fazendo aí para vocês lerem, entenderem, para que vocês não voltem atrás, não vão atrás da lei. É Jesus Cristo que salva, foi Jesus Cristo que libertou, foi Ele que morreu, Ele é o sacrifício verdadeiro. Versículo 13: porque nem ainda esses mesmos que se circundam guardam a lei, mesmo essas pessoas, mas querem que vós circunsteis para se gloriarem na vossa carne. Eles não cumpriam, queria que a pessoa fizesse aquilo para que eles se gloriassem às custas dos outros. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão,
nem a circuncisão não tem virtude alguma, mas sim o ser nova criatura. E eu encerro lendo 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 17, que diz assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isso é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não nos imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre Israel de Deus. Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Que Deus abençoe.